Delegações estão reunidas em Belarus para discutir o cessar-fogo. Autoridades ucranianas afirmam que a Rússia diminuiu o ritmo da ofensiva no 5º dia de invasão. E você vai ver também. Termina hoje o prazo para as empresas entregarem um informe de rendimento. Fevereiro termina como o segundo mês mais seco em 27 anos. Você confere também os destaques no esporte. E ainda, comunidade ucraniana aqui no Brasil se mobiliza oferecendo apoio para quem foge da guerra. É a partir de agora no Jornal Toda Hora, segunda edição. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal Toda Hora, segunda edição. E vamos juntos dar uma olhada nos destaques desta segunda-feira. Começaram as negociações entre Rússia e Ucrânia em Belarus. As conversas ocorrem depois de uma forte resistência ucraniana e sanções em massa impostas à Rússia por potências ocidentais. Os presidentes dos dois países não estão presentes no encontro. A informação foi divulgada pela agência de notícias bielorrussa Belta. Antes do início da reunião, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu um cessar-fogo imediato e a retirada das tropas russas. As conversas ocorrem depois de uma forte resistência ucraniana e sanções em massa impostas à Rússia por potências ocidentais. Do lado russo, a missão diplomática é liderada pelo conselheiro do Kremlin, Vladimir Medinsky, enquanto a Ucrânia enviou o ministro da Defesa, Alexei Reznikov. A Rússia preferiu não antecipar os posicionamentos para a conversa, por considerar que as negociações devem ser feitas em silêncio. O encontro acontece em uma das residências do presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, na região de Gomel, perto da fronteira com a Ucrânia. E diante das sanções financeiras impostas pelos países ocidentais em resposta à invasão à Ucrânia, hoje a moeda russa teve uma queda recorde em relação ao dólar dos Estados Unidos. O rublo perdeu mais de 30% do seu valor. O colapso da moeda fez com que o Banco Central russo voltasse a implementar medidas de emergência nesta segunda-feira, incluindo um grande aumento nas taxas de juros, de 9,5% para 20%. Nas maiores cidades russas, longas filas têm se formado na porta dos bancos, onde a população busca sacar recursos. E as autoridades ucranianas afirmaram que a Rússia diminuiu um pouco o ritmo da ofensiva nesta segunda-feira, que é o 5º dia da invasão. A delegação da Ucrânia chegou nesta segunda ao local das conversas para exigir um cessar-fogo imediato e a retirada das tropas russas. A comitiva é liderada pelo ministro da Defesa, Alexei Reznikov, acompanhada pelo alto conselheiro da presidência, Mikhailo Podolyak. A alta comissária para os direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet, afirmou que foram registradas mais de 100 mortes desde o início da invasão. Os ataques militares na Ucrânia colocam em risco incontáveis vidas. Entre a manhã de terça e a noite de domingo, registramos 406 vítimas civis, inclusive 102 mortos, 7 crianças e 304 feridos. A maioria desses civis foi atingida por armas explosivas com uma grande área de impacto, inclusive bombardeios de artilharia pesada, lançamento de mísseis e ataques aéreos. Os números reais, temo, são consideravelmente mais altos. As declarações de Bachelet foram dadas no início da reunião anual do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que começou com a aprovação de um debate urgente sobre o conflito. Muitos esperam que a Ucrânia, que apresentou a proposta, divulgue um projeto de resolução para investigar as violações de direitos por parte da Rússia no país. E uma reunião de emergência da Assembleia Geral das Nações Unidas, a ONU, está em andamento neste momento em Nova York para discutir a guerra na Ucrânia. Um representante ucraniano é o primeiro convocado para falar, seguido pela Rússia. O Brasil é o 17º país na lista. E a guerra na Ucrânia entrou nesta segunda-feira no seu 5º dia, com a tomada de 2 novas cidades ucranianas pelas tropas russas. A operação autorizada por Vladimir Putin teve início às 5 horas de quinta-feira por terra, água e ar. Enquanto bases militares eram destruídas, tropas avançavam pelo território ucraniano por todos os lados. Uma das primeiras grandes conquistas foi Chernobyl, ao norte da Ucrânia. Uma zona de risco muito grande por ter material radioativo, que pode afetar grande parte da Europa caso exista vazamento. No segundo dia, na sexta-feira pela manhã, o efetivo russo começou a se aproximar da capital, Kiev.
No terceiro dia, o Serviço de Emergência do Estado da Ucrânia afirmou que um prédio residencial de 9 andares foi atingido por artilharia inimiga. Uma mulher morreu. Segundo relatos do serviço, a edificação foi amplamente danificada e cerca de 80 pessoas foram resgatadas. A Rússia estabeleceu neste terceiro dia linhas de ataques em 3 grandes cidades, Kiev, Kharkovia e Kherson. Mas tropas ucranianas ofereceram resistência nesses 3 locais. Segundo informações do jornal ucraniano TSN, um hospital de câncer infantil foi bombardeado em Kiev, matando uma criança e ferindo outras 5 pessoas. Uma agência de notícias russa também chegou a dizer que forças do país capturaram a cidade de Melitopol. Já na madrugada de domingo, 2 fortes explosões iluminaram o céu do sudoeste de Kiev por volta da 1h da manhã, horário local. Um incêndio em uma área de armazenamento de petróleo também foi visto na base aérea de Vassilkiv. Porém, após os ataques da madrugada, a capital ucraniana amanheceu com uma estranha calmaria, diferente de tudo que foi registrado nos dias anteriores. Mas a oeste da Ucrânia, Kharkiv, a segunda maior cidade do país, foi alvo dos ataques deste domingo. Tropas russas explodiram um gasoduto da cidade, que fica a 32 quilômetros da fronteira russa. O comandante das forças ucranianas em Kharkiv, Oleg Sinogubay, afirmou que dezenas de soldados russos se renderam em meio aos combates contínuos. Ele também alegou que os soldados capturados reclamaram de desmoralização e não compreensão da missão, além da falta de combustível. Já em Berdyansk, cidade de 100 mil habitantes, localizada na costa sul da Ucrânia, o prefeito interino anunciou que as forças russas entraram e assumiram o controle da cidade. O prefeito de Kiev, em entrevista para a agência de notícias Associated Press neste domingo, chegou a dizer que não sabe por quanto tempo seus cidadãos conseguirão aguentar a pressão russa e que a situação se aproxima de uma catástrofe humanitária, pois a infraestrutura para receber remédios e comida foi destruída. A madrugada desta segunda-feira foi marcada por batalhas nos arredores da cidade de Mariupol. Não há ainda informações se as forças russas conquistaram ou perderam território. E mais de 500 mil pessoas fugiram da Ucrânia para países vizinhos desde o início da invasão militar russa. Segundo o comissário das Nações Unidas para os Refugiados, Filippo Grandi, destes 281 mil foram para a Polônia. Mudando de assunto, as empresas e fontes pagadoras têm até essa segunda-feira para entregarem aos contribuintes os informes de rendimento referentes ao ano de 2021. E a Receita Federal já divulgou as regras para a declaração do imposto de renda deste ano. Vamos ver. As regras não mudaram em relação ao ano passado. A declaração é obrigatória para as pessoas que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.500 em 2021. Para a atividade rural, a obrigatoriedade é para quem teve receita bruta superior a R$ 142 mil. Também devem fazer a declaração os contribuintes com rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte de mais de R$ 40 mil, aqueles com patrimônio de mais de R$ 300 mil e os que tiveram ganho de capital na alienação de bens ou direitos ou fez operações na Bolsa de Valores, incluindo os dependentes. O download do programa para fazer a declaração estará disponível apenas no dia 7, quando será o início das entregas. Por isso, é preciso começar a juntar todos os documentos necessários para preencher o formulário. As empresas têm até o próximo dia 28 para entregar os comprovantes de pagamentos aos seus funcionários. A tabela do imposto de renda não foi atualizada, como acontece desde 2015, o que significa que o contribuinte está pagando sempre mais. No ano em que o imposto de renda completa 100 anos, a Receita Federal informou que espera receber pouco mais de 34 milhões de declarações. Uma novidade deste ano é que será possível preencher os formulários em diferentes dispositivos sem perder os dados, como, por exemplo, começar a declaração no celular e terminar no programa instalado no computador ou online.
E atenção, quem não receber os informes no dia de hoje deve procurar o setor de recursos humanos da empresa ou entrar em contato com a fonte pagadora. Se o atraso persistir, a Receita Federal pode ser acionada. E mudando de assunto, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro encerrou neste domingo as buscas por vítimas no Morro da Oficina, em Petrópolis, na região serrana do estado. No local foram encontrados 93 corpos. A missão registrou mais de 100 pontos de buscas, envolvendo mais de 500 bombeiros locais, 140 de outros estados e 50 cães farejadores. Os militares permanecem trabalhando na Chácara Flora, onde buscam por mais 2 pessoas. E ainda fazem varredura nos rios da cidade, onde 3 vítimas desapareceram. A corporação trabalhou desde o dia 15 de fevereiro nas operações de buscas, na tentativa de encontrar as vítimas das fortes chuvas que atingiram a cidade. E o mês de fevereiro termina como o segundo mês mais seco em 27 anos. O sistema Cantareira teve o menor volume dos últimos 6 anos. Mas a Sabesp negou o risco de desabastecimento no momento. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências, o segundo mês do ano termina com um déficit de chuvas de 66% na capital paulista. É o segundo fevereiro mais seco da série histórica do CGE, que detém dados desde 1995. O acumulado médio de precipitação foi de 75 milímetros, o que corresponde a apenas 34% da média do mês. O mês atual só perde para fevereiro de 2018 como o mais seco, quando o acumulado foi de 64 milímetros. A falta de chuvas na região metropolitana de São Paulo tem piorado o volume nos reservatórios de água que abastecem a população. O sistema Cantareira opera com cerca de 43% de seu volume. Segundo a Sabesp, é o menor número dos últimos 6 anos, se comparado com o mesmo dia 27 de fevereiro. Especialistas acreditam que é possível que falte água nas casas ainda este ano. Apesar disso, a Sabesp nega que haja risco de desabastecimento neste momento. E você vai ver a seguir os destaques do esporte e ainda. Comunidade ucraniana aqui no Brasil se mobiliza, oferecendo apoio para quem foge da guerra. Em instantes, nós voltamos já. Já estamos de volta ao vivo, agora são 1h17 pelo horário de Brasília. E agora você confere os destaques do mundo do esporte, não é, Paty? É isso aí, quem traz as informações para a gente é o nosso repórter Leonardo Félix. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Daniela, a todos que nos acompanham pela RIT TV. E o Comitê Olímpico Internacional recomendou que atletas e oficiais russos e belarus não sejam convidados para competições. Com a invasão à Ucrânia, o COI sugeriu às federações que os 2 países não participem de qualquer competição durante o período. O COI também afirmou que, caso não haja tempo para a retirada de atletas da Rússia e de Belarus das disputas, eles devem competir sob a bandeira não devem competir sob a bandeira desses países. Melhor dizendo, a entidade também ressaltou que os competidores devem atuar apenas como atletas e seleções neutras. O COI também citou as Paralimpíadas de Inverno de Pequim, que vão começar agora, nessa semana. Além disso, também manteve a recomendação para que nenhum evento seja organizado tanto na Rússia como em Belarus. E a FIFA e a Federação Inglesa de Futebol não querem a bandeira russa nem o hino durante os jogos. As 2 federações também não vão permitir que suas seleções enfrentem a seleção russa. A FIFA impôs neste domingo à seleção russa que dispute os jogos em que tem mando de campo fora do próprio território, como consequência da invasão da Ucrânia. A entidade máxima do futebol mundial também proibiu a execução do hino e a bandeira em todas as competições, além de reservar o direito a sanções adicionais, entre elas uma possível exclusão das competições. Polônia, Suécia e República Tcheca, possíveis adversários da Rússia nas eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, já haviam anunciado que se recusariam a enfrentar os russos. A Federação Inglesa de Futebol também anunciou sanções esportivas e afirmou que não vai permitir que nenhuma das seleções, profissionais ou de base, enfrentem a Rússia, decisão divulgada quase simultaneamente à da FIFA. Outra sanção anunciada foi a eliminação do Spartak Moscou das oitavas de final da Liga Europa. Com isso, segue diretamente para a próxima fase o RB Leipzig da Alemanha. Essa informação partiu hoje da imprensa alemã.
A UEFA deve fazer o anúncio oficial ainda nesta segunda-feira. E um porta-voz de Roman Abramovich afirmou hoje que o dono do Chelsea está tentando ajudar nas negociações de paz entre Rússia e Ucrânia. A imprensa israelense noticiou que o bilionário russo está em Belarus, onde ocorrem as negociações. Segundo a publicação, o contato veio após Roman Abramovich, que tem ligações próximas a Vladimir Putin, o presidente da Rússia, anunciar sua saída do comando do Chelsea. Além disso, existe uma ligação entre o dono do Chelsea e o lado ucraniano, através da comunidade judaica. A família dele é judia e foi devido a essa herança que o Roman Abramovich obteve passaporte português. E as informações do esporte ficam por aí. Fica aí com você, Patrícia, a volta do programa. Obrigada, Léo, pelas informações e até sexta-feira. Até lá. O Itamaraty afirmou que pelo menos 80 brasileiros já deixaram a Ucrânia. Ainda constam cerca de 100 brasileiros registrados na lista da Embaixada Brasileira em Kiev, que continuam em solo ucraniano. O Ministério das Relações Exteriores afirmou que 80 brasileiros conseguiram ir para países fronteiriços, como Polônia e Romênia, com a ajuda da Embaixada Brasileira na capital ucraniana. Segundo o Itamaraty, um plano de contingência atualizado em janeiro deste ano prevê a possibilidade de resgate quando as condições permitirem. Na semana passada, o governo informou que a comunidade brasileira registrada na Ucrânia antes do conflito era estimada em aproximadamente 500 pessoas. O número de brasileiros que se registraram foi bem inferior. Ainda constam, segundo o Itamaraty, cerca de 100 brasileiros registrados na lista da Embaixada Brasileira em Kiev que continuam em solo ucraniano. O grupo de trabalho Brasileiros na Ucrânia e a Embaixada em Kiev seguem buscando localizar e contatar brasileiros ainda na Ucrânia com o apoio da Embaixada em Varsóvia. A intenção é verificar a situação pessoal de todos, condições de segurança nos locais onde estão abrigados e possibilidade de saída. E milhares de pessoas foram às ruas de diferentes cidades da Europa para pedir pelo fim da incursão russa na Ucrânia. Em Moscou, manifestantes foram detidos. Mais protestos contra a invasão russa da Ucrânia foram registrados em diferentes países neste domingo. Em Berlim, pelo menos 100 mil pessoas foram às ruas em solidariedade aos ucranianos, de acordo com autoridades. Organizadores do ato na Alemanha falaram em mais de 500 mil de participantes. Reunidos em frente ao portão de Brandemburgo e ao Reichstag, o prédio da Câmara dos Deputados, os manifestantes carregavam bandeiras em amarelo e azul, as cores nacionais da Ucrânia. Em Paris, centenas de pessoas se reuniram na Praça Saint-Michel, no coração da capital francesa. Desde quinta-feira, quando começou a operação militar russa na Ucrânia, manifestações se multiplicaram em vários lugares do mundo. Em Roma, milhares também ocuparam as ruas com o azul e o amarelo da Ucrânia para pedir por paz no leste europeu. Na Rússia, mais de 2.000 manifestantes contrários à guerra foram detidos em diferentes cidades neste domingo. Desde que a incursão começou, mais de 5.000 manifestantes pacifistas foram presos. Para encerrar, uma última informação. Muitos imigrantes ucranianos que vivem no Paraná se mobilizaram em protesto contra a guerra no leste europeu e articulam um movimento para dar apoio às pessoas que sofrem com a guerra. O objetivo é oferecer abrigo aos refugiados que quiserem vir ao Brasil, seja temporariamente ou para começar uma nova vida. O projeto conta com o apoio do governo do estado do Paraná. Vamos conferir na reportagem. O som das bombas que explodem na Ucrânia ecoa em todo o mundo e, além dos estilhaços, espalham tristeza. A gente que tem familiares lá, a gente passa por momentos sem palavras, sabe? É um momento assim que, por a gente ter parentes lá, a gente se sente muito mal mesmo. O André faz parte da comunidade ucraniana que vive no Brasil. A última vez que ele esteve na Ucrânia foi em 2019, mas toda semana conversa com os parentes que vivem lá, especialmente os primos. Ao todo, a comunidade da Ucrânia no Brasil conta com cerca de 600 mil pessoas, entre descendentes e imigrantes. A cidade de Prudentópolis, que fica a 200 quilômetros de Curitiba, é conhecida como Pequena Ucrânia. Isso porque 75% da população local são descendentes de ucranianos. E a cultura e os costumes do país são bastante presentes por aqui. Uma história que começou em 1891, quando os primeiros imigrantes chegaram. A grande parte da imigração que está aqui no Paraná, ela chegou no final do século XIX, né?
Em 2 anos, 1895, 1896, foi 2 anos assim, de uma imigração massiva. Vinham navios e navios que passavam ou de Hamburgo ou de Gênova com ucranianos. Esse período deveu-se, na Europa, a crise agrária, quer dizer, com excesso populacional e pouca terra para o trabalho. E o Brasil, que vinha do final da escravidão, ele buscou essa mão de obra europeia para colonizar, sobretudo, o sul do país. E em nome dessa história centenária, 5 cidades do Paraná estão articulando um projeto para ajudar os ucranianos que querem fugir da guerra. A ideia nasceu entre a própria comunidade ucraniana do Brasil, mas ganhou apoio até do governo do estado. E o objetivo é oferecer abrigo aos refugiados, de forma temporária ou até definitiva, para quem quiser começar uma nova vida, como aconteceu com os pais e avós deles. Sim, isso também está aberto e já me ligou aqui da chefia da Casa Civil do Governo do Estado, né? E tenho já as prefeituras de Malé, de Prudentópolis, Maringá, Campo Mourão, se colocando à disposição, e eu acho que mais municipalidades vão se somar nesse processo. Tudo que o André quer é ver os amigos e conterrâneos longe dos horrores da guerra, mas acha que deixar a terra natal vai ser difícil para muitos ucranianos. A gente sempre, toda vez que a gente liga, quando a gente tem contato, a gente faz um convite para eles virem. Mas só que cada um deles, eles têm o seu serviço, cada um deles tem o trabalho, cada um deles ama o seu país, cada um ama a sua pátria, né? Então é difícil. E mesmo em meio a todo esse sofrimento, ele não perde a esperança. Ми співаємо тут у Бразилії, що Україна не умре. Україна не умре, бо тут в Пруденtópolis, наше місце, чекає на вас, українців. O que significa? Significa que aqui em Prudentópolis o povo está de braços abertos para acolher todo o povo ucraniano, e como canta o hino da Ucrânia, que diz assim: a Ucrânia não morrerá, jamais a Ucrânia morre. Vamos torcer para que isso seja resolvido o mais rápido possível. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, um ótimo dia para você e até mais. E não se esqueça que daqui a pouquinho a Juliana Dariva chega com mais informações. Até mais!